É a terceira tentativa de começar aqui a live com 3 participantes. É a nossa terceira tentativa. Hoje nós vamos ter uma live bastante especial com a Fabiana, com o Dr. Jorge. Queria muito que os dois conseguissem entrar e participar. Tá bom, Fabi, mas eu acho que ele não entrou ainda. Deixa ele entrar e eu chamo. Oi, doutor. Olá. Vamos na luta aqui, olha. Vou tentar Fabi, ela. tenta ver se você não consegue pedir. Boa noite a todos. Espero que todos voltem e tomara que o Instagram ajude e dessa vez a gente consiga ficar os 3. Ô, Fabi, querida. Que coisa. Não consegue, doutor. Bom, eu acho que nós vamos ter que começar, doutor. Então Puxa tá. vida, que chato. Puxa, lamentável, Fabi. Vida que segue. Pois combinamos outra, tá bom? Doutor, obrigada por ter aceito o meu convite. Eu trabalho aqui no Instagram com dor. Eu sou psicóloga, sou especialista em análise do comportamento. E toda semana eu costumo fazer uma live. Toda quinta-feira eu faço uma live. Aí eu coloquei na minha cabeça que era quinta-feira e hoje é quarta-feira, porque o senhor tem um compromisso amanhã, né? Mas a cabeça da Eu gente... tinha, não voltei mais, porque eu viajaria para Aracaju, mas teve umas modificações por conta do lockdown lá e terminou que eu mudei a minha data. Mas quando Fabi falou comigo pra gente marcar, eu tinha esse compromisso que era atender em Aracaju amanhã. Uhum, uhum. Bom, então vamos lá. O senhor já falou tanta coisa importante. Se o senhor não se incomodar de repetir, o senhor De estava hipótese falando sobre o alguma. preconceito da fibromialgia, o senhor estava falando bastante coisa, né? Do emagrecimento, da questão do intestino, estava bem bacana. Se puder continuar. Então, como eu vi falando, primeiro eu vou me reapresentar para alguém que não tenha visto antes. Eu sou Jorge Valente, eu sou ginecologista e trabalho com medicina integrativa. Então, um dos focos da medicina integrativa é o intestino, é o equilíbrio da saúde, da imunidade. E por conta disso, a gente termina que atende muito paciente de dor crônica. Normalmente, cada paciente já tem o seu especialista e ele vem para nós para a gente otimizar essa parte da fisiopatologia da doença dele. Porque o que acontece? Normalmente, os especialistas, eles usam remédios para tratar a consequência da doença. A gente faz medicina integrativa, a gente tenta tratar a causa, a origem disso. E dessa maneira, a gente normalmente tem menos efeitos colaterais, porque a causa é inflamação, a causa é disfunção da microbiota intestinal, é um desequilíbrio hormonal, de vitaminas, de minerais, e a correção disso é feita justamente com esse equilíbrio, sem a utilização de, normalmente, substâncias com muitos efeitos colaterais, como tem grande parte dos remédios que são utilizados para o tratamento dessas doenças do sistema nervoso central. E como eu havia dito, existe uma conexão muito grande entre o cérebro e o intestino. É essa conexão que é feita tanto pelo nervo vago, como por citocinas e através de neurotransmissores, é uma conexão neuroendócrina, ela tanto leva informações do cérebro para o intestino, como o contrário. Então, toda vez que você tem uma alteração no seu intestino, que você tem desbiose, que é uma alteração qualitativa e ou quantitativa dos lactobacilos que habitam o nosso intestino, isso que é a desbiose, você pode levar a uma neuroinflamação.
E a neuroinflamação é a base fisiopatológica de quase todas as doenças do sistema nervoso central. Se você pensar em Alzheimer, é neuroinflamação. Você vai ter acúmulo de beta-amiloide, que a origem disso está no intestino. Se você pensar em fibromialgia, óbvio, qual é a base da fibromialgia? Deficiência de serotonina. Paciente que tem dor excessiva, é um paciente que tem déficit cognitivo, é um paciente que tem distúrbio do sono, é um paciente que tem queda de libido. Tudo inerente à queda de serotonina, que 80% dela é feita onde? É no intestino. Então, você tem o intestino inflamado como base fisiopatológica para a maioria dessas doenças. A depressão não é diferente, a ansiedade não é diferente. Então, toda vez que você vai ter um predomínio ou dopaminérgico ou serotoninérgico, você vai ter a origem fisiopatológica das doenças do sistema nervoso central. Estou falando dos principais. Você tem GABA, você tem outros neurotransmissores. Mas como a gente está focando hoje em fibromialgia e depressão, a gente está falando dos principais, que é dopamina e serotonina. E normalmente essa predominância ocorre nem sempre por um excesso dele, e sim pela ausência do outro que faz o contraponto. E isso ocorre por uma inflamação no intestino, que é onde 50% da dopamina é produzida e 80% da serotonina é produzida. Portanto, a dieta, aquilo que você come, o seu estilo de vida, tudo que a gente cansa de falar em todas as lives para doenças de outras especialidades, não será diferente nesses problemas que a gente vai falar com relação às doenças do sistema nervoso central, a dor crônica, a depressão, a fibromialgia. Doutor, eu tenho fibromialgia há 13 anos. Hoje eu não tenho dor. Não tomo medicação nenhuma há uns 3 anos. E a pandemia trouxe um lado muito bom para mim, que eu consegui começar a me cuidar, por começar a trabalhar daqui de casa, comecei a ter mais tempo. Então eu mudei totalmente a minha alimentação, né? As pessoas que me seguem sabem disso. Um das bandeiras assim da minha missão é ajudar essas mulheres, porque eu sei como é duro, eu sei como é difícil, mas eu também sei que a melhora é possível e eu trabalho com mudança de comportamento. Então, tudo isso que o senhor está falando realmente tem a ver com aquilo que eu acredito, que eu faço com a minha vida e que eu incentivo e tento ajudar tantas mulheres a fazer, né? Que é essa mudança de comportamento. Então, tem que ter essa mudança de alimentação, a atividade física. No começo é bastante difícil mesmo, mas você vai melhorando. Eu consegui começar a fazer a minha caminhada depois que eu mudei a minha alimentação. Eu não consegui fazer o contrário. Porque só que eu também não existia tanta informação como existe hoje. Esse Instagram aqui, ele é uma bênção, porque a gente tem acesso a muita informação. Eu não tinha, e conforme eu comecei a trabalhar aqui, comecei a fazer lives com pessoas maravilhosas, como o senhor, estou percebendo que o senhor é incrível, eu também fui aprendendo e fui aplicando. E conforme eu vou aplicando, eu vou incentivando. E eu comecei com uma coisa que para mim foi assim, eu comecei a começar a ficar com o intestino ruim, eu nunca tive isso. Aí, quando ele começou a ficar meio estranho, ficava sem funcionar quase que uma semana e depois funcionava demais. Eu falei, não, isso eu não quero para minha conta. Chega, aqui já é demais. Já. Vamos fazer alguma coisa na tua vida, porque do jeito que tá, já tá difícil. Só faltava mais isso, né? E recentemente também passei aí, né, pela menopausa e tudo mais. Então, é alguma coisa que eu tenho vivido e que eu sei também como isso acaba pesando para quem tem fibromialgia, né? No dia a dia do meu consultório, eu também vivo isso. As pessoas que têm depressão também, né? A gente percebe que tem todo um agravante nessa fase. Então, é isso. Muito bom tudo que o senhor está falando. A gente tem que colocar para o pessoal, porque assim, quando a gente fala em hormônios sexuais, principalmente estradiol e testosterona, mas não podemos deixar de falar da progesterona, a gente só pensa em tudo aquilo ligado à sexualidade. Mas o sistema nervoso central, nosso cérebro, é rico em receptores, principalmente de estradiol e de testosterona. E o nosso próprio cérebro fabrica os seus neuroesteroides. Ou seja, além do que a gente produz nas nossas gônadas, o próprio cérebro, a partir do colesterol ou de hormônios da nossa adrenal,
pode produzir neuroesteroides, testosterona e estradiol. E eles são ricos em receptores. Então, obviamente, por esse motivo, a gente percebe que existem doenças do sistema nervoso central que são mais frequentes em homens e algumas que são mais frequentes em mulheres. A gente pode ver, por exemplo, depressão, ansiedade, fibromialgia. É muito mais comum em mulheres. Parkinson, Alzheimer, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade são muito mais comuns em homens. E isso tem relação direta com as diferenças de hormônio sexual. E o estrogênio, porque hoje a gente está falando especificamente das mulheres da menopausa, com relação à fibromialgia, depressão, ele é fundamental. Mas para o estrogênio vale aquela mesma premissa de que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Ou seja, toda mulher que tem crises no menacme, antes da fase da menopausa, né? O menacme é a fase de vida reprodutiva da mulher, quando ela ainda está fértil, antes da menopausa, do climatério. Tem síndromes como ansiedade e depressão. Normalmente, o que a gente evidencia em quase 100% das vezes é que essa mulher ela é hiperestrogênica. Ela tem um desbalanço no quesito estrogênio-progesterona. Então, toda mulher que tem essa síndrome hiperestrogênica, ela vai ter transtorno desse tipo. É o que acontece, por exemplo, na TPM. Quando tem a queda da progesterona, que fica em excesso o estrogênio, a mulher tem todos aqueles sintomas da tensão pré-menstrual, que depois passa e quando ela bloqueia a menstruação, que não vai ter essa oscilação, normalmente todos os sintomas da tensão pré-menstrual são bloqueados justamente porque ela não vai ter essa oscilação dos níveis hormonais. Mas é óbvio que existe uma interação das duas coisas, os níveis hormonais e a disbiose. E existe também uma correlação, porque o que acontece? É muito mais comum ter disbiose na mulher menopausada. Por quê? Porque o estrogênio ele é favorável à manutenção de uma boa flora. Quando você tem queda do estrogênio, você vai interferir na microbiota intestinal do mesmo jeito que na vaginal. Na vaginal ele é muito percebido. Por que a mulher, quando entra na menopausa, ela tem mais infecção urinária? Ela pode ter mais infecção, mais vaginite por fungo. Porque a queda do hormônio diminui os bacilos de Doederlein, que são os lactobacilos protetores da vagina. Então, quando você, muitas vezes, uma mulher está tendo um corrimento atrás do outro, usou um monte de creme na menopausa e não fica boa. Aí chega pra gente, o que a gente vê, ela só precisa de passar um cremezinho de estrogênio, porque melhorando a flora, a própria microbiota vaginal já resolve aquele problema. O que ela tinha, na realidade, era uma atrofia, e essa vaginite atrófica é por conta de uma desbiose na flora vaginal. O mesmo acontece no intestino. A flora intestinal é modificada e a flora oral na mulher na menopausa. Por que a flora oral é importante? Primeiro, porque na nossa saliva, além da gente ter várias substâncias que são bactericidas e antifúngicas que impedem a penetração de bactérias e vírus na alimentação, você já começa a digestão dos alimentos na boca. E a diminuição do estrogênio faz com que você diminua a acidez estomacal, porque o estrogênio ele faz com que as células oxínticas do estômago produzam mais ácido clorídrico, que é importantíssimo, porque você só digere proteína em pH extremamente ácido no estômago. Então, quando você cai esse nível de ácido clorídrico na menopausa, essa paciente passa a digerir mal proteína e os sintomas disso são mais gases, mais flatulência, mais distensão abdominal, refluxo. O que vai acontecer é que essa proteína vai passar mal digerida para o intestino. Vai fermentar e isso vai ser a origem da disbiose. E isso ainda vai potencializar ainda mais o problema do sistema nervoso central. Por quê? Porque todos os nossos neurotransmissores são o quê? Aminoácidos ou peptídeos, que são ligações de aminoácidos ou amina vasoativas. Se você não digere e não absorve bem proteína, o que vai acontecer? Você vai ter queda na produção de nível de neurotransmissores porque vai faltar matéria-prima. Porque você não está digerindo nem absorvendo. Então, daí vem o porquê que a menopausa causa desbiose, porquê que a desbiose piora esses sintomas das doenças do sistema nervoso central. Porque vai interferir intimamente na produção dos nossos neurotransmissores. E isso vai ser a base fisiopatológica de aumentar a depressão, ansiedade, fibromialgia. Por que a mulher que tem fibromialgia ela piora da dor na menopausa? Porque ela piora da desbiose e porque o estrogênio ele diminui
a sensibilidade dos nossos neurônios aferentes de dor. Então, quando você tem nível normal de estrogênio, você não vai ter hipersensibilidade, que é o que acontece com a mulher na menopausa. Mesmo a que não tem fibromialgia, ela tem mais dor muscular e mais dor osteoarticular, porque ela tem mais sensibilidade. Ela começa a repor o estrogênio e isso normaliza. Imagine alguém que já tem essa hipersensibilidade, que é alguém de fibromialgia. E por que que você piora isso também? Porque você aumenta na menopausa a produção de ocitocinases, que são enzimas que degradam a ocitocina. E a ocitocina é um peptídeo que reduz dor. Então, na menopausa, a mulher cai a produção da ocitocina. E o normal na mulher que tem fibromialgia já tem uma ocitocina mais baixa. É um dos motivos pelo qual ela sente mais dor. Então é por isso que grande parte das minhas pacientes que têm fibromialgia, uma das coisas que a gente faz é dar ocitocina para essa paciente. Porque a Doutor, ocitocina melhora a resistência à dor, é, além de melhorar a libido, melhorar o a orgasmo, ocitocina eu ponho embaixo melhorar da a língua. relação. Pode ser manipulado em um filme sublingual. Porque eu faço reposição hormonal, né? E depois que nós começamos a fazer a reposição hormonal, eu acho que a vida da mulher muda, porque como cai, e como nós temos que ter uma cabeça boa, o emocional equilibrado para passar por tudo isso. Porque a nossa queda na menopausa, ela é muito brusca. Verdade. E aí é assim, ó, você envelheceu. Eu fiquei assustada quando eu fui na minha ginecologista. Porque eu tive um probleminha no seio, eu tive que fazer uma cirurgia, foi tudo tranquilo, nada demais, mas eu fiquei um tempo sem poder fazer reposição hormonal. Quando eu fui nela, ela falou, agora nós vamos começar a reposição hormonal. Meu Deus, que tristeza, né? Para ela colocar o DIU, o útero já estava fechando. Então, é muito rápido a queda da mulher. Então, o envelhecer, ele já é difícil. E acaba que você, a pele muda, você seca por dentro e por fora, a pele fica seca. Fica mais irritada, fica mais cansada. O que é aquele calor que acontece de madrugada, no melhor do teu sono, o calor vem, um calor que queima por dentro, né? Então, eu acho que a pessoa, ela tem que ter uma cabeça boa, um bom equilíbrio para poder estar passando por tudo isso. Ter paciência, ter tranquilidade, buscar alternativas, porque são situações na vida que a gente tem que encarar e tentar mudar, são desafios que nós temos. Todas vamos passar por isso. Agora, como passar? Então tem que ter uma flexibilidade comportamental mesmo, né? Você tem que ser flexível, estar aberto para aprender coisas novas, buscar outras maneiras. Que tem pessoas que são radicais, né? Que não querem fazer isso, não acreditam naquilo. Então eu acho que piora bem essa situação. Verdade. Verdade. É muito importante isso tudo que você está falando, porque a própria menopausa em si já causa um impacto devastador na saúde psicológica da mulher, né? Em primeiro lugar, não posso mais ser mãe. Para algumas isso pode ser terrível. Tô ficando feia, tô envelhecendo, não sou mais uma mulher atraente. Então, já são fatores inerentes da própria menopausa que já geram mais ansiedade e depressão. E se essa paciente já é alguém que tem fibromialgia, porque existe uma associação muito grande entre fibromialgia e depressão, cerca de 30 a 40% das pacientes que têm fibromialgia podem desenvolver também depressão, porque é muito comum isso em pacientes de dor crônica, né? Não é só em fibromialgia. Inclusive, alguns estudos mostram um aumento na incidência de suicídios em pacientes de fibromialgia. Por isso que é algo muito importante, algo que não pode ser menosprezado, que tem que ser dado o devido interesse e importância. E quando você tem um tratamento multidisciplinar dessa paciente, quando você vai no foco da causa, assim, é uma situação tão fantástica. Você chega uma mulher que usa 5, 6 remédios para dor e não melhora da dor. E em 2, 3 meses, com a nossa terapia, a paciente está sem dor, está livre daquilo, tá assim... o relato que eu tenho das pacientes, assim, doutor Jorge, eu vi a vida em preto e branco, agora minha vida voltou a ter colorido. Eu já ouvi esse relato de umas 2 ou 3 pacientes, que a vida voltou a ter cor, porque a dor tira isso das pessoas, né? A dor tira isso, a fibromialgia,
Eu costumo dizer, doutor, que ela não pede para você fazer nada de ruim. Ela só pede para você fazer coisas boas. Você tem que aprender a conviver com ela. Ela pede para você se conhecer, para você se priorizar, aprender a lidar com seus sentimentos, mudar comportamentos, mudar relacionamentos, aprender a falar não. Você precisa se cuidar, né? Você precisa se alimentar Mudar a diferente. alimentação, a atividade Você física. precisa fazer atividade física. Então, a fibromialgia, ela não pede nada de ruim para você. A fibromialgia ela é uma oportunidade para você se tornar uma pessoa melhor. Eu sou uma pessoa muito melhor hoje do que antes de ter a fibromialgia. Não é um caminho fácil. Eu trabalho com um grupo de mulheres com terapia online em grupo. Começamos o grupo em outubro. Nós estamos tendo excelentes resultados, né? Cada uma está no seu estágio, cada uma tem o seu tempo, lógico, né? A fibromialgia também não acontece igual para todo mundo, cada mulher tem aí um tipo de sintoma, cada uma tem o seu próprio gatilho, tem umas que o gatilho emocional é mais forte, o meu sempre foi a alimentação. Para mim é impressionante. Se eu comer hoje o bombom, amanhã eu acordo enferrujada. É E o simples pior é que assim. as duas coisas estão muito ligadas, né, Elga? Porque assim, o gatilho emocional na mulher normalmente faz com que ela piore a alimentação. Porque o que que a gente vê na prática? Perfeito, A mulher que está com algum perfeito. problema emocional, ansiosa, ela come mais doce, ela vai comer Sou eu. mais um chocolate, ela come mais tudo aquilo que piora o intestino, que vai piorar a fibromialgia. Doutor, eu tô fazendo dieta, né? E dieta na menopausa é um problema, né? Assim, porque a gente não é mais a mesma. E eu fiz tão bonitinho, mas eu me esforcei tanto. E eu não sou de pesar. E eu fui pesar, eu perdi 200 gramas. Mas eu fiquei tão louca da vida que eu comi uma barra de chocolate. Veja só, Falei, eu proíbo minhas pacientes na menopausa de se pesarem, a não ser comigo. Por quê? Porque isso que aconteceu com você me aconteceu essa semana com uma paciente minha. Ela veio com todo esse esforço, depois de um mês de terapia, com 500 gramas de diferença. E ela estava muito chateada com isso. Depois que ela a subiu na gente balança de fica. bioimpedância, que ela viu só isso, ela tinha ganho 1,2 kg de massa magra, tinha É, perdido 2,5 kg de gordura e ganhou 1 kg e pouco de retenção de líquido que passou a repor os hormônios. Ou seja, no saldo, se ela não tivesse ganho eu massa sei. magra, nem tivesse a retenção de líquido, que não conta em termos Eu de fui, ganho de peso, ela tinha baixado 5 quilos quase. Então, eu fui é muito mais ignorante. importante É, do que você se pesar. É por isso que eu digo para as minhas pacientes na menopausa, olha, você tem que ser amiga da fita métrica e não da balança. Por quê? Porque muitas vezes você passa a reverter o processo que ocorre com a menopausa, que é transformar músculo em gordura. Com a reposição, com a atividade física, com a dieta, às vezes você vai voltar a transformar gordura em músculo. Só que 1 kg de músculo pesa igual a 1 kg de gordura. Mas em termos de volume, 1 kg de músculo é a metade do volume de 1 kg de gordura. Então, quando você troca, você vai ver que você pode não alterar na balança, mas nas medidas suas roupas vão ficar mais folgadas. Então, assim, ó, meça a sua circunferência abdominal, 2 dedinhos acima do umbigo, meça o quadril, meça a coxa, meça os braços. E semanalmente faça essa medida no primeiro mês, ao invés de se pesar. Deixe para se pesar com o seu médico se ele tiver uma balança de bioimpedância boa, porque aí, assim, ele vai lhe dar os dados que são importantes. Mas, aham. se não, prefira a fita métrica. E você vai ver como as medidas vão diminuindo. É, Até tem porque diminuído. Tem até sim. porque mulher sempre quer baixar o peso, não importa, mesmo que esteja bem. E o que é que a gente quer na mulher de fibromialgia, ou na menopausada, ou na mulher que quer ter saúde? A gente quer diminuir essa circunferência abdominal. Por quê? Porque uma circunferência abdominal abaixo de 80 centímetros confere proteção cardiovascular. E a perda do estrogênio faz você aumentar o risco cardiovascular. Por quê? Porque o estrogênio ele controla a distribuição da gordura no seu corpo. Quando você tem estrogênio normal no menacne, você tem mais gordura na região glúteo-femoral e praticamente não tem gordura na região abdominal e intraabdominal. Quando você passa a fazer resistência insulínica por diminuição do estrogênio, você passa a aumentar a gordura abdominal e perder gordura glúteo-femoral. Fica com a bundinha murcha, com a perna fina e com a barriga grande. É isso que faz a deficiência de estrogênio. Quando você corrige, você reverte isso. E reverter isso faz você diminuir todos os riscos de doença do envelhecimento, como câncer, Alzheimer, depressão, hipertensão, diabetes. Tudo isso, por quê? Porque você vai modificar a distribuição de gordura no seu corpo.
Então, mais importante do que o peso é o seu percentual de gordura. Se ele está baixando, não fique muito preocupada com o peso, porque isso vai lhe conferir saúde, que é manter sua musculatura e diminuir seu percentual de gordura. Uhum. Tem razão, eu fui bem ignorante. Eu tenho perdido Não, você bastante. foi bem mulher. Olha, eu fiquei arrasada. Eu tenho diminuído medida porque eu estou caminhando bastante, comecei a correr. Eu falei, tô uma belezinha, né? Mas eu falei, não é possível uma coisa dessa. É isso mesmo. E a depressão? Qual que é essa influência quando vem a menopausa? Eu tenho minhas amigas são da mesma faixa etária, eu vejo elas bem irritadas, muda muito. É justamente isso tudo que a gente está falando já. Você vai ter uma diminuição da serotonina, que aumenta a depressão, e quando você tem uma queda brusca da testosterona, isso piora. Porque a testosterona, além de ser antidepressiva, é ansiolítico. Então, a queda da testosterona é a principal causa desse transtorno depressivo da transição da menopausa. E, infelizmente, a grande maioria das pacientes, ao invés de serem feita a reposição hormonal, são tratadas com antidepressivos. Essas pacientes, se tivesse uma terapeuta, se tivesse uma reposição hormonal e mudança de hábito de vida, normalmente, menos do que 5% ia precisar de antidepressivo. Porque essa depressão leve da transição da menopausa, como a grande maioria das depressões leves, na maioria das vezes não precisa de antidepressivo se você tem terapia, se você tem correção do desequilíbrio do intestino e hormonal na mulher na menopausa e mudança de hábitos de vida, aumento da atividade física. Então, tudo isso daí já corrigiria sim a necessidade de introdução de um antidepressivo, que você que é da área sabe que quando introduzido nem sempre é tão fácil você reduzir e tirar. Sim, verdade. É verdade. Tem uma pessoa falando aqui que ela não consegue parar de comer doce, que ela tem fibromialgia, socorro, o que eu faço? Isso é muito comum. Por quê? Porque quem tem fibromialgia tem uma desregulação no eixo HPA, que é a hipófise pituitária adrenal. Então, ela vai ter no início um hipercortisolismo e depois a adrenal entra em fadiga e o cortisol cai muito. Por isso que dá distúrbio no sono. E sem cortisol, como é que você acorda de manhã? Morto. Sem disposição. Sem disposição, nosso organismo é inteligente. Qual dos 3 macronutrientes nos dá energia mais rápida? Carboidrato. Se você comer gordura ou proteína, você leva de 10 horas, 8 horas a 10 horas para digestão, para você ter isso como fonte energética. Se você come um carboidrato simples, como um chocolate, em 40 minutos ele já vira glicose para você ter energia. Então, esse é o grande problema. Quem tem fibromialgia tem a mitocôndria ruim. A mitocôndria é o principal foco que o médico deve ter no tratamento da paciente da fibromialgia, porque ela é a nossa fonte geradora de energia. É uma organela intracelular que existe principalmente na nossa musculatura e que ela tem 2 papéis importantes: geração de energia e geração dos nossos principais antioxidantes naturais. Então, quando você tem queda do funcionamento da mitocôndria, que é o que acontece na paciente de fibromialgia, o que vai acontecer? Falta de energia e aumento da inflamação crônica subclínica. Por quê? Porque quando a gente come, na mitocôndria, o alimento ele sofre fosforilação oxidativa pelo oxigênio, né? Pela respiração, e aí ela transforma isso em ATP. ATP é o combustível de todas as nossas células. Se você está com a mitocôndria ruim, é igual você ter um carro que está ruim do carburador. Vai ficar falhando. Então você vai ficar fadigado, cansado, sem disposição. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Restabelecer os níveis de normalidade do cortisol e focar na mitocôndria. Então a gente tem vários elementos para melhorar isso, como por exemplo, a gente tem o ácido alfa-lipoico, que é um aminoácido que é excelente para paciente de fibromialgia e que numa paciente de desbiose, normalmente na clínica a gente pode fazer injetável, venoso. Algumas situações tem outras coisas que a gente faz intramuscular. O magnésio. Normalmente quem tem dor crônica sabe que usa magnésio e melhora, né? O cloreto de magnésio. Muita gente usa isso para dor crônica. Mas por quê? Porque quem lembrar lá de biologia do ciclo de Krebs, que é um dos ciclos de geração de energia na mitocôndria, quais são os elementos do ciclo de Krebs? É magnésio, é carnitina, é coenzima Q10 e a D-ribose. Então, é tudo isso que a gente usa para melhorar a mitocôndria. Repor magnésio, repor coenzima Q10, repor L-carnitina. E
tudo isso vai melhorar o funcionamento da mitocôndria, vai dar mais energia, vai dar mais disposição e faz a paciente de fibromialgia melhorar de toda aquela afasia que é peculiar da paciente na crise. Estão perguntando como reduzir o cortisol. Pediram para o senhor falar sobre suplementos. Está tendo bastante comentário aqui. Se o senhor puder ir olha, falando... eu vou falando e se eu ler eu me atrapalho, por isso me perdoe que eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. Eu vou lendo e Sim. também fico preocupada em atrapalhar teu raciocínio, que tá não, tão não, bom, não tem mas... problema nenhum, não. Você falar não me atrapalhando, agora eu parar para ler que eu me atrapalho. Deixa eu só responder duas coisas aqui. Perguntaram se eu faço reposição e eu uso o DIU. O DIU é uma forma de fazer reposição hormonal e também eu uso o sublingual e o gelzinho. Cada mulher é de um jeito, né, doutor? Cada mulher é indicado um tipo de reposição hormonal. A minha médica não quis nenhum hormônio que pegasse a parte do seio, então ela foi testando e foi o que deu certo para mim. Cada mulher é de uma forma. É isso, doutor? Sim, a reposição deve ser individual. Normalmente você usa os 3 hormônios, a progesterona, que provavelmente é a que se usa no seu DIU, o estradiol e a testosterona. São os hormônios que você para de produzir e que você repõe para normalizar os níveis basais dele para todas as funções que esses hormônios exercem no corpo feminino ficarem equilibradas. Isso. Uma outra pessoa perguntou, então fibromialgia tem que cuidar de tudo isso? Tem. É o emocional, o importante é fazer a terapia, procurar uma nutricionista para mudar a alimentação e começar a atividade física. Eu faço bastante live com vários profissionais, tenho feito com reumatologista, com fisiatra. Eles falam que a medicação é o menos importante no tratamento da fibromialgia. Fibromialgia é mudança de comportamento. É difícil? Sim, é muito difícil, mas é possível. Aí, doutor, vamos falar sobre o cortisol. O que era outra coisa mesmo? Eu não me lembro. Eu acho que uma foi o cortisol, a outra não me lembro. O cortisol, existem adaptógenos do cortisol. Então, assim, existe a rhodiola rósea, existe a ashwagandha, existe o ginseng. Todas essas substâncias, elas modulam o nível de cortisol no nosso corpo. Existe a relora, que além de normalizar os níveis de cortisol, a gente usa muito. A relora eu costumo fazer para alguns pacientes até em forma de chocolate 70%, que é uma forma ótima de se tomar, principalmente para quem tem fibromialgia, que é um momentozinho que adoça o dia, mas ela está tomando algo que vai ajudar a controlar o cortisol e isso vai diminuir a vontade de doce, porque o desequilíbrio do cortisol é que faz essa vontade excessiva de doce. E corrigir a microbiota, porque a base de tudo isso é a inflamação no intestino. É a ativação do Toll-like receptor 4 no intestino, que aumenta a caspases e que aí vai aumentar o cortisol e causar toda aquela cascata que a gente falou desde o início até chegar na neuroinflamação. Então, não adianta nada você tomar... Foi suplemento, agora eu me lembrei. Tomar algum suplemento, fazer isso e não mudar o que está causando a sua doença. Hipócrates já dizia, você não consegue tratar quem não está disposto a abdicar daquilo que está causando a sua doença. Então, a fibromialgia, assim como, por exemplo, o ovário policístico, dentro da minha especialidade, são 2 doenças que o tratamento básico é mudança no estilo de vida. E por isso que é tão difícil. Porque tomar um comprimido é muito fácil. Mudar o estilo de vida, às vezes algo de 30, 40, 50 anos que você já faz errado, é muito mais difícil. Mas não é impossível e é a única maneira que você vai ter de sair desse quadro de dor crônica. Então, assim, numa paciente de fibromialgia, às vezes é muito mais fácil do que uma paciente de ovário policístico. Por quê? Porque ela sofre com a dor. Então, você sofrer com dor crônica, eu sei disso porque eu tenho espondilite, que é uma doença que causa dor crônica, mas graças a Deus já tem alguns anos que eu tenho ela estabilizada. Então, quando eu lido com uma paciente de dor crônica, eu tenho um compadecimento diferente, porque eu sei o que é. Porque eu passei por isso. Então, quando você lida com dor crônica, se mudar de dieta, fazer atividade física, tudo isso é pequeno se a sua dor for embora. Então, nesse tipo de paciente, é mais fácil. Porque é um paciente que, na maioria das vezes, já tentou de tudo, já usou vários remédios, já fez acupuntura, já fez bloqueio na coluna, já fez um monte de coisa e nada mudou. Por quê? Porque o que está causando aquele problema não foi mudado, que é o estilo de vida, que é uma alimentação inadequada, que é o sobrepeso, que é a deficiência hormonal, que é a falta de atividade física. Ou seja, a causa
não está sendo tratada. Então é a mesma coisa de você tentar encher um saco furado, você dar remédio para alguém de fibromialgia que não modifica o estilo de vida. Você vai colocar água e ela vai sair pelo buraco, o saco não vai encher nunca. E por isso que esse modelo de fazer terapia em grupo é bacana. Porque uma vai vendo a evolução da outra, uma vai incentivando a outra, então você Porque vai a vendo. experiência da outra, né? É muito bacana, o resultado é incrível. E eu acho que a própria abordagem, né, a abordagem comportamental, ela acredita que você muda o seu comportamento e isso muda o seu sentimento, e não o contrário. Então você e muitas pessoas, elas não mudam, não é porque elas não querem, é porque elas não sabem. Então, a ajuda da psicoterapia para essa mudança toda que a pessoa que tem fibromialgia precisa, eu acho que colabora bastante. Suplemento, doutor? Suplemento, elas perguntaram. Veja só, toda paciente vai começar primeiro com dieta. E na dieta, o que que a gente faz? A gente orienta para a nutricionista aquilo que a gente quer que tire, para que ela faça uma dieta, nem sempre pensando na paciente emagrecer. Às vezes a paciente está dentro do peso, mas o que eu quero é que ela desinflame. Então, assim, num primeiro momento, a gente tem que ser um pouco radical e cortar glúten, cortar lácteos. Quando eu digo lácteos, aí não venha me dizer, eu estou tomando um leitinho sem lactose. Não adianta. É a caseína, que é a proteína do leite, que é inflamatório para esse tipo de problema. Então não adianta você tomar um leite sem lactose. Você pode até tomar um leite, que não é leite, na realidade, de cereal. Um leite de aveia, um leite de De quinoa, um coco, leite uma de delícia de coco. coco. Mas leite de vaca tem caseína. Então, mesmo que seja sem lactose, ele vai inflamar. Cortar carboidrato simples, cortar álcool, aumentar a ingesta hídrica, a ingesta de fibras e inserir a glutamina nessa dieta, porque a glutamina ela é um dos precursores, por exemplo, do GABA, que é um neurotransmissor que a gente tem, que melhora o sono, que melhora a ansiedade. Então a gente usa muito a glutamina pensando em restituir o intestino, melhorar essa parte intestinal que está ruim e também melhorar essa parte central. A gente vai corrigir os níveis de coenzima Q10, de magnésio, que normalmente são deficientes dessa paciente, principalmente de vitaminas do complexo B, B1, B3, principalmente B6 e B12, que são intimamente ligadas e cofatores da formação dos neurotransmissores. Esse é um dos motivos que a desbiose aumenta a fibromialgia. Por quê? Porque um paciente que tem desbiose intestinal, ele diminui a absorção de vitamina do complexo B, principalmente B12. E elas são cofatores para a formação de serotonina. Então, repor vitaminas do complexo B, o uso de probióticos. Já existe, inclusive, artigos científicos que chamam algumas cepas de probióticos de psicobióticos, porque são probióticos que melhoram a produção de neurotransmissores. Alguns tipos de lactobacilos, bifidobacterium, o lactobacillus helveticus, alguns lactobacilos, e aí nas minhas pacientes eu faço uma formulação específica para esse tipo de problema, com lactobacilos que vão melhorar a produção de substâncias anti-inflamatórias e dos neurotransmissores que vão levar ao equilíbrio da patologia que a paciente tem. Então, é basicamente isso. A vitamina D é muito importante. Não existe saúde mental sem níveis adequados de vitamina D. E não é aquele nívelzinho do laboratório. Uma mulher, principalmente na menopausa, deve ter um patamar de vitamina D acima de 45, 50 e não 30 que está dizendo ali no laboratório, porque aquilo foi da década de 60, quando se achava que vitamina D só servia para botar cálcio no osso. E hoje a gente sabe que a vitamina D é um pré-hormônio esteroide com mais de 300 funções metabólicas no nosso corpo. Dentre elas, o equilíbrio emocional, a produção de serotonina. A vitamina D tem ação antidepressiva. Então, normalmente, quando você vê alguém com depressão, você vai ver alguém que tem níveis baixos de vitamina D. Então, ela é muito importante. Então, de suplementação é basicamente isso. Só que a gente vai mudar de acordo com as características individuais de cada pessoa, porque antes de cada consulta, a gente vai fazer todos os exames do laboratório, vai dosar tudo aquilo que é importante e pertinente para o caso da paciente e vamos ver quais são os minerais, as vitaminas que estão em déficit e que precisam ser corrigidos. Mas, basicamente, esses são os principais que a gente faz. E a ocitocina, que a gente tem uma melhora muito grande, inclusive na libido, que é uma coisa que normalmente está ruim nas pacientes de fibromialgia. Melhora a libido, melhora a relação
interpessoal, a ocitocina. Por isso que a gente usa muito também em paciente autista. A gente tem excelentes resultados com o uso de ocitocina em pacientes autistas, porque é o hormônio do amor, é o hormônio da interação interpessoal. E a queda do estrogênio na menopausa diminui a produção de ocitocina, porque o estrogênio é um cofator para a produção de ocitocina. Perfeito. Eu acho importante, né, enfatizar que todas essas dicas, tudo isso que o senhor está falando, tudo que a gente está falando, reposição hormonal, vitamina, suplementação, tudo isso faz parte de um todo, né? Uma coisa não substitui a outra, porque algumas pessoas elas querem uma resposta mágica e você não vai conseguir, né? E as coisas são aos poucos. Alguém lembrou aí o Isso. 5-HTP, me lembrado o 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, que é um precursor da serotonina, mas o que acontece? O 5-HTP, num paciente com disbiose, com intestino inflamado, normalmente ele é muito pouco absorvível por via oral. Ou a gente faz ele sublingual, ou no consultório a gente tem um protocolo de fazê-lo venoso nesse primeiro momento, de fazer injetável. Então, a gente passa para oral depois que esse intestino já está mais saudável, porque senão não adianta. E ele vai entrar num outro ciclo e, ao invés de melhorar, pode piorar. Então, quando você não tem o intestino equilibrado, o 5-HTP oral, além de não ser absorvido, ele pode aumentar as monoaminoxidases e piorar a neuroinflamação quando você faz isso por via oral. Do mesmo jeito que pode acontecer também com a L-carnitina. Então, no paciente com disbiose, se ele não for bem manejado, às vezes uma coisa que é boa pode não ser tão boa por conta do intestino não estar preparado para aquela absorção. Uhum. Então, perguntando qual alimento tem ocitocina? Nenhum alimento tem ocitocina, mas vários alimentos estimulam a produção de ocitocina. Por exemplo, as carnes, os legumes, as oleaginosas. Então, alimentos ricos em vitamina E aumentam a produção de ocitocina. Alimentos ricos em vitaminas do complexo B aumentam a produção de ocitocina. E, normalmente, proteína animal também aumenta a produção de ocitocina. Que cidade que o senhor atende? Estão perguntando aqui também. Veja pedindo só. para o senhor ir para São Paulo. Eu atendo em São Paulo. Eu dia atendo em São 28, Paulo, vou então estar em o São senhor Paulo vai. agora dia 28. Atendo no presencial no Rio, em São Paulo, em Aracaju e em Salvador, onde eu moro. E por telemedicina em qualquer lugar do mundo. Ah, que interessante. Aí é só conversar com o senhor ali pelo direct mesmo. Quem quiser o seu contato, como faz? Isso, lá no meu perfil tem todos os meus telefones, tem o contato da minha clínica, tudo direitinho, e aí o pessoal amanhã vai responder todo mundo. Atende, Macaia, ele atende online. É só ir na página dele que tem os contatos, tá bom? Para atendimento online. Mais alguma pergunta? Foi uma pena que a Fabi não pôde participar, fiquei triste com isso. Eu estava tão empolgado em fazer essa live a 3. Uma pena mesmo, viu? Ontem foi difícil, mas nós acabamos conseguindo. Ontem eu fiz uma live, mas hoje não teve jeito, Fabi. Hoje foi bem triste mesmo. Mas haverão outras oportunidades, com certeza. Com certeza. A respeito da depressão, o senhor tem alguma coisa, alguma dica mais para deixar pra gente? Eu acho que a gente já falou basicamente de tudo, né? De todo aquele ciclo de melhorar a dieta, de corrigir o intestino, de tratar essa desbiose, de ter uma alimentação saudável, de praticar atividade física regular, diminuir a ingesta de álcool, que ele é péssimo para quem tem depressão. E foi uma coisa que aumentou muito nessa pandemia, né? As pessoas utilizam muito o álcool como ansiolítico, elas estão mais estressadas, mais ansiosas, mais deprimidas. E passaram a beber com uma frequência maior e numa quantidade maior. E o álcool é uma substância altamente tóxica, que aumenta o risco de vários tipos de câncer e que é um dos principais fatores para a causa de desbiose intestinal. Então, se você tem uma doença que cursa com desbiose, você utilizar com frequência de algo que piora essa desbiose, você vai piorar a intensidade desses sintomas dessa doença.
Então, isso é uma coisa que a gente deixa aqui mais claro, porque é algo que a gente, na nossa prática clínica, tem visto com muita frequência, que são as pessoas terem ficado mais ansiosas e deprimidas e com sobrepeso. Então, os motivos que têm mais me procurado no consultório nessa pandemia é emagrecimento, e que a gente trabalha com emagrecimento também, e essa parte de ansiedade e depressão. E a gente vê que existe um aumento muito grande na ingesta de comida e, obviamente, quando você está mais em casa, você come mais. E o que a gente tem visto são as pessoas comerem pior em termos de qualidade, não é só a quantidade que está maior, e um aumento bastante significativo na ingesta de bebida alcoólica. Então, essas duas coisas contribuem para a grande maioria desses problemas que a gente vê aumentado nessa pandemia. É, uma coisa que eu queria colocar aqui é que é difícil, sim, mudar comportamento. O que é importante para mudar um comportamento? Eu acho que, em primeiro lugar, ter acesso à informação, como nós estamos fazendo aqui. Entender o que está acontecendo. Do mesmo jeito que tem muita coisa boa, tem muita coisa séria, baseado na ciência, também tem bastante coisa que vocês têm que olhar com um olhar um pouquinho mais crítico. Então, promessas milagrosas, coisas que falam que do dia para a noite você vai melhorar. Fiquem sempre espertas com relação a isso, né? Igual a história lá do Chapeuzinho Vermelho. Não vai pelo lado mais fácil, vai pelo caminho mais longo, que é mais seguro, que é mais tranquilo. E a mudança de comportamento, ela acontece com pequenas tentativas. Ninguém muda de uma hora para outra. E quando você consegue mudar, a consequência do comportamento é que vai manter o novo comportamento. Conforme você vai mudando o seu comportamento, você vai se sentindo melhor e isso faz com que a frequência desse novo comportamento aconteça. E assim é sucessivamente, até virar um hábito. O hábito, ela é uma repetição. Só que no primeiro momento, é igual eu dou daquele exemplo daquela atividade física que faz na piscina, quando vai fazer hidroginástica, que está todo mundo caminhando para o mesmo lado, né? Então parece que a gente está ali numa máquina de lavar roupa. Então a água já leva. Aí o professor fala, agora nós vamos ao contrário, que é nadar contra a maré. Então, mudar comportamento num primeiro momento é isso. Parece que você não vai, parece que não sai do lugar. Mas é só a impressão. Continua, se esforça que você muda. E daí chegou uma hora, por exemplo, que o paciente fala para mim, mas que horas virou a chave? Quando foi que virou a chave? Porque às vezes fica patinando, não vai, e sabe o que tem que fazer e não consegue fazer e de repente dá aquele clique, né? Mas é esforço, é uma mudança proposital. Você quer chegar naquele lugar, você enfrenta, você tem esse propósito, né? A nossa vida, ela tem que ter um propósito. O nosso dia, ele tem que ter uma organização. Não dá para você acordar e deixar a vida me levar, a vida leva eu. Então, seja a sua prioridade, né? Faça um planejamento daquilo que você quer e corre atrás. Que a coisa acontece. Leva um tempo, tem altos e baixos, não é aquela coisa linear e certinha. Eu tô mudando faz bastante tempo, vira e mexe, eu dou aquela caidinha e o meu corpo já grita comigo. Eu já volto, já levo aquele susto, já volto para a linha. E assim vai. Só que cada vez eu piso menos na bola, cada vez mais a coisa é mais tranquila para mim. Uma vez eu encontrei uma amiga e ela falou para mim, eu não como mais glúten faz tempo, porque ela estava linda. Eu achei, falei, mas o que você fez que você está tão linda, né? E ela falou, eu não como mais glúten. Eu falei, gente, eu nunca vou conseguir fazer isso na minha vida. Mas sabe quando eu vou conseguir fazer isso? Porque num primeiro momento parece impossível, mas não é impossível. É muito possível, você Por não isso que você sente tem nem que falta. traçar metas pequenas. Tipo assim, Isso, eu converso com o isso. paciente, vamos ficar 30 dias sem glúten. E assim, na maioria das vezes, você não precisa não comer nunca mais. O que você tem que Sim, fazer é primeiro equilibrar esse intestino. Depois, uma escapadinha que você dê na semana, tá ótimo. Porque se você der mais de uma, você volta a sentir tudo que era antes e aí você não quer, porque você já é se isso livrou mesmo. daquilo. Então, É isso mesmo. o fato de você tirar é bom porque assim, ele vê como melhora. E o fato dele dar uma escapada de vez em quando, eu não acho ruim, não, porque ele vê como piora e sente de novo tudo aquilo que ele construiu, que está ganhando, e não pode jogar por terra.
Então, isso é muito importante a gente ter isso em mente. A gente vai abdicar por um momento, mas isso não vai ser eternamente, a não ser para um celíaco, que não é o caso. Fora o paciente celíaco, o paciente que tem inflamação intestinal por glúten, ele vai parar por um tempo, tem que cortar, porque você não tem como tratar uma inflamação sem tirar o agente que está causando, mas depois que tiver tudo ok, se for usar com parcimônia, não vai ter problema. Vou só responder uma pergunta assim, eu não falei de naltrexona, porque naltrexona não é suplemento, ele é um remédio. Mas é um remédio que eu gosto muito para paciente de dor crônica. Ele ajuda muito. Existem vários trabalhos mostrando que low doses de naltrexona, que são doses baixas, em torno de 4,5 miligramas diários, são excelentes coadjuvantes no tratamento de dor crônica em várias situações. Fibromialgia, artrite reumatoide, espondilite anquilosante. A naltrexona é utilizada em doses diferentes para tratamento de vícios, né? Tanto para cigarro, como para drogas, como para bebida. Mas pequenas doses da naltrexona podem ser utilizadas para tratamento de dor crônica. Tá ótimo. Excelente. Muito bom. Doutor, eu acho que chegamos no fim, né? O horário que está dando. Eu queria agradecer muito a sua simpatia, a sua presença. Fabi, que pena, você fez falta aqui, mas haverão outras oportunidades com certeza. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Eu acho que as pessoas aqui gostaram bastante, colaboraram muito. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Desejar uma boa noite a todas. Muito obrigado a você pelo convite. Eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou abrir uma caixinha de perguntas no meu perfil e sobre fibromialgia e depressão. E vocês ficaram com dúvida que eu não pude responder, pergunta lá que eu vou responder todo mundo com vídeo gravado, que aí às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitas. E ótimo. Amanhã me cobrem que a partir das 9, 9h30, quando eu chegar no consultório, eu vou abrir essa caixa de perguntas e vou responder todo mundo. Muito bom. Muito obrigada. Vai ficar gravada na minha página essa live. Perguntaram aqui, então eu tô informando também, tá bom? Boa noite, muito obrigada. Boa noite, até logo. Um abraço.